Ter muitos hobbies acabou com uma boa parte da minha vida. Muito bom dia aí, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo e acompanhando. Esse vídeo eu quero fazer um negócio mais sem edição, mais cru. Eu quero expor esse pensamento, pelo menos botar ele em algum lugar, bem registrado. Mas ele também é um pensamento que talvez algumas pessoas tenham estejam passando ou já tenham passado por isso, e não é um problema também, tão sério assim. O problema pra mim é tá morando na rua tomando chuva, talvez esteja reclamando de boca cheia, porém, queria dissertar um pouco. Agora são 7:30 da manhã, eu estou de ressaca, porém, porém, hoje eu tive uma coisa que eu não tive nos outros dias, que é iniciativa de vir aqui e expor essa situação, né? Não é um problema, mas expor essa situação que eu acho interessante. Talvez você se identifique, vamos ver. Bem, eu vou mais no estilo mais seco assim, só uns cortezinhos tipo isso aqui, que é pra dar uma respirada, igual agora eu fui beber uma água, e o resto vamos no improviso, que é uma ideia legal, legal, muito legal pra ser passada, mas eu quero testar a forma que ela vai ir. Mas eu espero que não no improviso, mas só tirando as ideias da cabeça, isso funcione. E vai, mas espero que eu não esqueça de passar nada que eu quero passar aqui. Vamos lá. Qual que é o problema de ter muitos hobbies? Pelo menos no meu caso. Eu imagino que talvez com a maioria das pessoas seja diferente, mas eu quero comunicar isso de uma forma para quem de uma forma que dê pra entender, mas quem passa por isso também entenda melhor, sabe? Vamos lá. Eu, por exemplo, minha pessoa, eu tenho muitos, por mais que não pareça, mas eu tenho muitos hobbies. Olha, eu gosto pra um caralho de escrever, principalmente poesia e música, mas eu também queria escrever algo maior e talvez menos lúdico, menos, por incrível que pareça. Eu gosto bastante de desenhar, por mais que eu não vá atrás de aprender e me aprimorar nisso. Gosto. Só pintar também eu gosto, por incrível que pareça, de novo. É, pô, videogame, ouvir música. Vamos lá, agora coisas mais sociais. Jogar uma sinuca, jogar um futebol. Por mais que eu goste mais do Corinthians do que de futebol, pra falar a verdade. Que eu acho bem justificável. Quer dizer, eu não acho justificável gostar do Corinthians também, mas tudo bem. E entre muitas outras coisas que eu não vou lembrar aqui. E você vai olhar pra mim e vai falar: caramba, mas não é bom você gostar e ter tanta opção de coisa pra fazer? Exatamente aí que você se engana. Obrigado, moto. Enfim, não sei se deu pra ouvir na verdade, talvez tenha feito só uma pausa meio sem sentido. Mas vamos lá. Sabe a ânsia de ter e o tédio de possuir? Pelo menos pessoas que andam comigo, a gente brinca muito sobre isso, porque é uma coisa bem recorrente, mas não chega a ser nesse ponto para a questão dos hobbies. Eu diria que é mais pro Soren Kierkegaard, não sei se assim se pronuncia, não lembro, mas se eu não me engano que a liberdade é a vertigem da angústia. Se eu não me engano, essa é a frase, ou é uma frase bem parecida, mas se eu não me engano é isso que ele diz. E isso sim, eu acho que ela já pega 100% do que eu tô querendo dizer. Que é, eu dei os exemplos de tudo que eu gosto de fazer, porém, isso me impossibilita de fazer eles, por algum motivo. É como se fosse o contrário. Esse próprio vídeo, ele se inclui em um hobby, que é pra mim, é um hobby produção midiática, né? Tanto o Mente Vazia, quanto aqui mesmo. Eu diria que é mais um hobby do que algo que eu vá levar. Vá não, porque eu vou e levo, né, a sério, porém é mais divertido do que trabalhoso, sabe? É esse tipo de coisa pra mim. Então,
Esse vídeo mesmo eu já tô com a ideia de tentar dissertar sobre esse negócio faz umas 3 semanas e meia, 4 semanas, que era literalmente só eu ter sentado meu rabo aqui, olhado pra essa câmera e deixado aí a cabeça, o coração, as pálpebras e talvez hemorroida, deixa eles falar, tá ligado? E deixar que o que deixar me deixar fazer o que eu tenho que fazer. E eu acho que esse é o problema com esse e outros hobbies. Eu tenho muita opção de coisa que eu gosto de fazer. E como eu gosto de todas, eu acabo não fazendo nenhuma, a não ser que eu seja obrigado em alguma situação. Por exemplo, agora eu tô me obrigando. Eu acordei cedo, acordei de ressaca, com o despertador, tomei um banho e vim direto pra cá. Coloquei uma roupinha mais apresentável, né? Pra te receber aqui no meu espaço. Mas eu me forcei a fazer porque eu sei que senão talvez eu não faça. Porque ontem eu ia gravar, eu sentei, arrumei o setup aqui, arrumei o OBS que fica ali naquela reta. Mas não gravei. E na verdade que bom, porque acho que deu tipo 5 minutos, 10 minutos, acabou a luz. Então eu teria ficado muito triste se acabasse a luz no meio do único dia que eu consegui pegar pra gravar. Mas hoje é um novo dia e hoje eu estou aqui gravando. Voltando aí, a não ser que eu me obrigue a fazer ou seja obrigado a fazer por algum motivo, eu acho que eu não consigo. Por exemplo, questão de futebol, que é uma coisa que eu não faço faz muito tempo. Não jogo bola faz muito, muito, muito tempo. E já ocorreu de me chamarem de novo depois de bastante tempo, porque, sabe, pessoas que jogam bola, vocês com certeza têm experiência com grupos que só morrem. Grupos de futebol que duram semanas com 30 pessoas, daí diminui pra 20 e quando você vai ver ninguém mais tem disponibilidade de horário pra jogar. E eu falei que eu não sabia se eu ia, inclusive a ideia foi até minha, de ressuscitar um dos grupos. Mas não tinha nada que me obrigasse. Aí. Então não fui. Mesmo que fosse uma coisa do meu interesse. E mesmo que eu que tenha sugerido. A minha cabeça não processa isso de uma forma tão simples, né? Agora, se eu olhar pra você e eu jurar. Não, fala pra você, eu juro que eu vou jogar bola com você amanhã. Aí eu me forço e eu sou obrigado a fazer. Tanto que eu só postei nos stories sobre postar esse vídeo aqui, justamente por isso. Pra eu tentar me dar uma forçada, porque eu sei que. Tá, eu já expus que eu quero expor ideias, então talvez eu tenha que expô-las logo antes que alguém me cobre. E isso talvez funcionou, não sei. Tô aqui, enfim, vamos ver. Outro tópico importante ainda dentro do tema, que é o único tema inclusive de hoje. Eu não sei se é por causa da sociedade, na verdade é. Talvez nossa concepção sobre a sociedade tenha levado a gente a acreditar veemente nisso, mas pra mim, pelo menos, e com certeza muita gente, desde sempre você ter muitos hobbies, isso implica que você é uma pessoa de muita personalidade. Tipo assim, você olha pra uma pessoa que faz 3 tipos de aulas diferentes de coisas ali, faz um street dance, uma aula de pintura, uma capoeira, tipo, a pessoa faz 3 coisas diferentes. Pô, ela é uma pessoa de personalidade, ela deve ser muito interessante. E esse é o pensamento. O primeiro pensamento que vem nesse tipo de caso. Porém, tem muita gente com muito hobby e totalmente superficial, e tem gente que só gosta de fazer uma coisa ou nem gosta de fazer nada além de, sei lá, mano, estar deitado e dormir, né? E levantar pra comer e vai fazer seus afazeres aí, tá tudo bem e é totalmente sociável. E essa pessoa é a pessoa mais legal e de mais personalidade que você vai conhecer na sua vida, tá ligado? Então não é muito regra essa relação de hobbies com o quão interessante você é realmente como pessoa. Mas eu ainda tenho muito desse pensamento enraizado na minha cabeça. O que implicaria que também, nesse caso, deveria subir mais a autoestima ainda, porque eu sei que eu gosto de fazer muita coisa. Então eu só acredito que os outros têm mais personalidade por fazer muita coisa, talvez eu tenha que acreditar que eu também tenho mais personalidade por gostar de fazer muita coisa. A diferença é que eles fazem. Quando você tem muita escolha,
Tem um paradoxo, inclusive. Eu não lembro qual que é. Não sei, pode ser que eu esteja chapando muito. Mas se eu não me engano, o nome é tipo Paradoxo da Escolha. Ou Paradoxo. Eu não sei, mas é um nome bem simples, assim. E ele segue o pensamento de que quanto mais escolhas você tem, mais difícil é escolher. E talvez você se arrependa mais de ter escolhido algo, de não ter escolhido outra coisa no final. Talvez venha até uma coisa meio que, pelo menos bem no subconsciente, um bagulho até de traição com os outros hobbies, tá fazendo alguma outra coisa. Não sei, eu sinto que o tempo que eu tô escrevendo, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, sei lá. Vamos lá, pintar, que é uma coisa que eu não, pintar ou desenhar, que é uma coisa que eu não tô fazendo faz muito tempo, que eu gosto de fazer, só não estou fazendo. Eu começo a escrever e aí não tem como continuar. Porque nesse tempo que eu tô escrevendo, eu poderia estar pintando e desenhando depois de muito tempo. Então, agora eu já não consigo fazer mais nenhum dos dois. E é um negócio muito sobre a minha zona de conforto também, que é talvez uma parte meio perfeccionista, mas de não fazer uma coisa que eu não sou muito bom, então não tem pra que eu desenhar na minha cabeça se eu não vou ser, se eu não sou o melhor artista do mundo. Não tem pra que escrever se eu não sou a Clarice Lispector. Não tem pra que eu cantar se eu não sou o Naldo Bene. Ah, outra coisa aí, cantar, também gosto. Mas enfim, talvez eu esteja também um pouco na zona de conforto de só fazer as coisas que eu faço um pouquinho melhor, como por exemplo, talvez as coisas mais fáceis, né? Como jogar videogame ou sair pra jogar uma sinuca, que não é uma coisa que eu faça bem, mas é uma coisa que eu faço bem. Que é, eu não jogo bem, mas eu saio pra jogar muito bem. Pô, eu vou legal. Aí o que vai acontecer eu já não sei. Geralmente eu não sei, eu recentemente não estou lembrando também. Tamo bem demais. Enfim, eu não sei como é que isso funciona direito na minha cabeça ainda, mas é como se cada escolha que eu tivesse fosse uma pequena morte e um pequeno abandono de outra coisa que eu poderia estar fazendo. Então, se eu pegar pra jogar, eu tô matando uma parte de mim que gostaria de estar escrevendo, que gostaria de estar pintando, que gostaria de estar estudando canto, qualquer coisa. E eu não vou falar sobre as outras coisas, né? Esse vídeo vai ser mais não, mas só sobre hobby. Não vou falar sobre questões que não sejam hobbies, como coisas de casa, trampo, qualquer outra coisa, estudo, qualquer pessoa que faça outras coisas fora de hobby. Não vou tratar sobre isso, só sobre os hobbies em si. Mas parece que tomar decisões do que fazer no âmbito dos hobbies, ele anula completamente qualquer outra coisa que eu não esteja fazendo por algum motivo. Isso é meio estranho, talvez alguém compartilhe desse pensamento, espero que sim, né? Tô aqui deixando aberto pra você se identificar comigo ou não. Mas parece que eu tô escolhendo uma versão de mim e não tentando só fazer o que eu quero. Parece que obrigatoriamente se eu escrever eu tenho que ser a pessoa que escreve. E isso já anula as outras pessoas, a pessoa que joga, a pessoa que. Me fugiram os pensamentos aqui. Mas a pessoa que joga, a pessoa que canta, a pessoa que compõe, a pessoa que. Entende? Parece que eu tô matando outras versões e, tipo, talvez seja fácil de solucionar se eu conseguir organizar esse tipo de pensamento, talvez. Onde eu posso pensar, talvez, em escolher ser eu, né? Não escolher. Não se esquecer, na verdade, que você só tem escolha pra fazer realmente na vida inteira, né? Então, sobre hobbies não vai ser diferente, mas você não necessariamente tá inviabilizando todas as outras coisas que você gosta de fazer pra poder fazer isso. Porém, eu acabo não fazendo nenhuma. Nunca. E talvez eu tenha que colocar isso, pegar meio que o que eu falei, essas ideias aqui. É um vídeo mais pra mim do que pra vocês, eu acho. Mas organizar essas ideias pra eu conseguir fazer as coisas que eu preciso, as coisas que eu quero
no âmbito dos hobbies. Inclusive, lembrei só agora que a tradução de hobby é passatempo, né? Bom nome, bom nome. Eu acho que na verdade o problema ele não é a indecisão. Ele é o excesso de vontade, porém mal administrado, né? Talvez não seja uma coisa tão difícil de. Me fugiu a palavra em português? Nossa, acabei de falar. De administrar. Talvez não seja um negócio difícil de administrar, talvez eu só não tente da maneira certa, o que eu acho totalmente plausível, visto que eu tô tentando fazer mais um monte de coisa na vida. Então acaba ficando em segundo plano meio que isso. Mas é um problema de anos e anos e anos e anos já. Então acho que eu acabei de quebrar meu próprio argumento. Mas talvez o real desafio aqui não seja escolher o que você quer fazer, e sim entender que talvez você possa só escolher ser você, e ser você implica que você vai ter vontades diferentes em momentos diferentes e que não tem problema, tá ligado? Eu acho que me falta ainda essa cara de pau de estar com vontade de fazer uma coisa e ir fazer ela. E sair dessa zona de conforto para poder voltar a fazer coisas que talvez eu me interesse mais. Ou coisas que eu não faço faz muito tempo e que eu lembro que eu gosto. Por exemplo, eu fui semana passada ou retrasada, não lembro, no cinema, que é uma coisa que eu não fazia faz muito tempo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fui no cinema, mas se eu não me engano foi no filme do FNAF. Uma frase com muitos Fs, inclusive. Mas se eu não me engano foi nessa época. E eu não lembrava o quanto que eu gostava de cinema. Cinema é muito legal. E eu fiquei um bom tempo sem. Eu não lembro, acho que foi realmente a última vez. Mas tem coisa que só eu fazendo e tendo. Botando vergonha na minha cara pra fazer, eu lembro que eu gosto, realmente. Isso implica também com algumas coisas que talvez eu vá descobrir que eu gosto. Isso implica nessas coisas que se eu não pegar pra fazer, eu também não vou descobrir que eu gosto. E. Acho que é isso. Foi um vídeo mais cru, assim, mais seco. Na verdade, antes de eu terminar, um negócio meio Neandertal aqui, perdão. Que eu vou ainda editar depois, só vou dar uns cortezinhos pra tirar minhas pausas de refrescamento de cabeça. E pausa pra água, porque minha garganta tá meio fodida. Acho que pra finalizar, lembre-se. Você pode ser o problema em muita coisa na sua vida. E nesse caso você é. Sinto muito te informar. Talvez você, assim como eu, precise sair da zona de conforto pra não ter medo de fazer o que você gosta. E talvez você nem saiba o que você gosta, mas você precisa perder esse medo pra poder ir atrás e descobrir, não sei. Eu ainda acho, por exemplo, que eu gosto de pouca coisa. Por mais que eu tenha muito hobby, eu acho que ainda é pouco. Mas porque eu sou uma pessoa que espera tentar extrair o máximo de atividades do mundo, mas eu também não me interesso por tantas. E aí, tipo, eu falo, nossa, eu preciso fazer muita coisa, só que eu não gosto de muita coisa. Eu descubro as coisas que eu gosto e eu não faço igual as que eu não gosto. Mas talvez você só precise tomar vergonha na cara igual eu e tentar administrar isso e perceber e entender e ter bem firme essa ideia na sua cabeça de que você pode, às vezes, querer fazer alguma coisa e às vezes querer fazer outra. Você não precisa fazer todas ao mesmo tempo. Por mais que você tenha 1000 opções, talvez você consiga fazer só uma e não olhar para as 1000 e congelar e não escolher nenhuma. Ou só fazer a que te convém no momento, não a que você quer, e sim a que é mais confortável para você. Que é nisso que eu me pego fugindo às vezes, indo pra sempre a mesma coisa, que no caso é sentar, colocar um vídeo e ficar com o rabo na cadeira porque não consegui decidir o que eu quero fazer. Mas é isso, eu espero que talvez tenha refrescado alguma coisa na sua cabeça aí, talvez dê pra organizar isso, talvez você pense igual a mim, não sei. Mas é um vídeo mais secão aí pra quem gosta de ouvir os outros falar. Eu gosto, então talvez você goste.
Vamos ver. Não sei como é que vai estar o som. A câmera eu só coloquei aqui na minha reta. Um negócio bem Neandertal mesmo. E vamos ver. Eu acho que vai ficar legal. Não sei se eu vou colocar uma musiquinha de fundo, se eu vou só cortar realmente o que tem que ser cortado, porque eu imagino que vai ser isso. Mas pelo menos tá gravado, que é a parte mais difícil. Postar é a mais fácil. O meu problema é começar as coisas. E é por isso que eu vim falar sobre o problema de ter muitos hobbies. Espero que tenha gostado.